Olá, colegas professores, bem-vindos a mais um vídeo da Web Educa Projeto Finlândia, a Web Educa que é uma plataforma de cursos online. Bom, esse então é o terceiro vídeo da série A Finlândia na Pandemia. E se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que veja para entender como é que foi o processo, né? Como é que a Finlândia fechou o país, como que foi a ascensão e a queda, né, da curva do vírus, como que foi a nossa aventura das nossas aulas online e como que foi o nosso retorno às aulas. Bom, esse então é o último vídeo dessa série. Como que foi o nosso retorno? Foi 2 semanas antes das férias, o governo decidiu, da Finlândia, que nós deveríamos voltar. Foi interessante porque esse retorno já foi um treinamento para como seria agora. Por exemplo, agora nós também já voltamos. Bom, então o governo, os professores, né, pediram que o governo desse com mais clareza como que nós deveríamos agir, quais seriam as regras. Então houve aquelas regras de higiene básica que tem em todo lugar, para começar evitar ao máximo o contato das crianças e dos próprios professores. A entrada da escola tem geralmente várias portas, se separou, então um grupo de alunos entrava pela porta principal, outro grupo entrava pela porta do lado, outro grupo pela outra porta, pelo estacionamento. Essa foi uma das maneiras. Se usou muito o escalonamento, então as aulas geralmente aqui começam às 8h15, mas nem todos os alunos do primário começam sempre às 8h15, mas já os alunos do Fundamental 2, a partir da sexta série, eles já têm um escalonamento realmente, eles não precisam todos vir à mesma hora, assim como nem todos os professores também precisam vir à mesma hora. Então isso já ajuda, o escalonamento de que horas que os alunos entram. Os pais foram proibidos de entrar dentro da sala, dentro da escola. Geralmente os pais levam o primário, né, eles levam até lá dentro, principalmente na hora que, nas primeiras aulas, que é a hora que eles vão para o trabalho, eles já deixam os filhos e muitos deles entram, né, conversam com os professores e tal. Então isso foi proibido. Todas as portas, tirando as portas de fora, ficaram abertas para que se evitasse toda hora ficar tocando nas portas. E aqui na Finlândia tem muitas portas por causa do frio, por causa da neve. Geralmente são 2 portas que existem ou até mais para impedir que venha o frio, e elas são muito pesadas também, o que exige que você não somente toque na maçaneta, mas empurre ela. Então existe muito toque. Então as portas das escadas foram abertas, as escolas que têm elevador, como a nossa, por exemplo, tem um elevador, então foi solicitado que não se usasse tanto o elevador, que procurasse usar as escadas. Então essa porta que dá para o elevador, que se chama porta contra fogo, foi deixada aberta. As portas dos banheiros foram deixadas abertas, claro, a porta principal, depois lá dentro tem uma série de banheiros, essas é lógico que não. As salas, foi pedido que os professores deixassem as portas abertas das salas e desse aula com as portas abertas. Também evitar ao máximo, né, na medida do possível, quando não tivesse muito barulho, que os professores procurassem deixar as portas abertas. Bom, em relação assim, não se usou máscara e nem se usou aquele aparelho de medida de temperatura. Isso eu explico melhor no vídeo número 1, né, no primeiro vídeo. Agora, enquanto eu estou gravando esse vídeo, que nós já estamos mais ou menos entrando na segunda onda, está aumentando os casos de Covid, o governo sugeriu o uso de máscaras nos transportes públicos. E aqui nas escolas foi talvez sugerido, se o professor se sentir bem, se ele não conseguir manter tanto a distância com os alunos, principalmente os alunos do primário, que ele use máscara. Mas não foi baixada uma lei e tudo depende muito da consciência da pessoa. E como eu disse nos outros vídeos, o finlandês ele é muito disciplinado e ele é um povo que é foi constatado em pesquisas que é um dos povos que mais acreditam na ciência. Então, se falam que usa a máscara vai melhorar a questão, eles vão usar. Se falam do distanciamento social, que é uma maneira de evitar, eles vão fazer. Isso faz com que a Finlândia tenha sido um dos países modelo em relação ao tratamento, em relação à questão do Covid-19. Realmente, nós ficamos quase que sem o vírus por um tempo, e agora, é lógico, né, porque a Finlândia não está isolada no mundo, ela
acaba está aumentando os casos e provavelmente vai haver uma segunda onda. Bom, a Finlândia, assim, ela tem, as escolas finlandesas, o aluno, ele se move mais, ele não fica somente dentro da sala de aula. Então, isso já ajuda, já existe essa questão de separação de grupos. Por exemplo, para ter outras aulas ou aulas de línguas. Então, isso foi usado a termo. Uma das coisas que foi, assim, que infelizmente tivemos que dar um passo atrás, por exemplo, é que aqui na Finlândia se recebe todo o material, não somente os livros, mas os cadernos, a caneta, lápis de cor, tudo é dado pela escola. E esses lápis e tudo são usados em conjunto por todos os alunos. Então isso teve que ser, não foi mais permitido, não está sendo permitido emprestar nem usar os mesmos materiais. Então agora cada aluno tem que trazer de casa o seu próprio material. E também os fones de ouvido, os tablets nós temos na escola, mas que cada um traga o seu próprio fone de ouvido. Houve a questão do distanciamento, as crianças têm que lavar mais a mão, as crianças não podem mais andar livremente pela escola em diferentes andares como elas andavam. Antes o professor tem que ir lá buscar as crianças, no caso professores de línguas, o professor de artes, o professor de música, para que ela não fique solta andando pela escola, evitar o contato ao máximo, né? E separar um pouco as turmas, dividir, muitas turmas foram então nos ginásios, se colocou classes, se procurou fazer uma contagem de quantas mesas tem e deixar sempre uma mesa no meio na medida do possível, separou-se as turmas, por exemplo, uma aula teórica e depois na hora dos exercícios se separa as turmas. Aqui se usa muito o corredor, já é uma questão assim, da cultura, que o aluno ele explora mais uma escola do que no Brasil, que fica só dentro da sala de aula. Então, geralmente já tem mesas nos corredores e os alunos são incentivados que eles vão fazer os exercícios após aquela aula introdutória, no caso, separados ou em pequenos grupos. E a questão da alimentação, né, como aqui começa integral e todos os alunos comiam na cantina, já existia uma diferença de horário, é lógico, o primário ia num horário, geralmente as escolas são assim, e o secundário vai num outro horário, né, os maiores, depois o segundo grau vai em outro horário. Mas tirou-se essa liberdade, vamos dizer assim, dos pequenos, porque é um buffet onde é incentivado que cada criança vá, ela mesma desde o primeiro ano, ela vai e ela põe o que ela quer. E isso faz parte da construção da independência do aluno, que é muito importante aqui na Finlândia. Mas isso é uma questão bifessa, uma questão, né, de contaminação muito forte. Então, cada alimentação foi trazida para os corredores, na frente da sala de aula foi colocada uma mesa grande, onde então a cantina trouxe a comida e as crianças, cada um come, pega o alimento ali, o professor daí dessa vez usa uma luva, o professor serve cada criança, evitando com que elas toquem, né, nos objetos, e elas levam para a sala de aula e comem lá dentro. Era tudo plástico, né, tudo descartável, e depois limpam tudo e põem de volta na mesa, e depois essa comida, o que sobrou e todo esse lixo vai ser retirado. Então se procurou ao máximo dividir, né? Essa foi a questão fisicamente. Como aqui, quando voltou às aulas, já era primavera, se incentivou muito que as crianças saíssem para fazer fora alguma atividade. Que elas não precisassem estar dentro ouvindo o professor, elas poderiam ir para o pátio da escola ou elas poderiam ir para as florestas, né, que tem muitas florestas aqui, ou para as praças. No meu caso, a minha escola é no centro da cidade, então a praça mais próxima. Isso foi a questão física, né? E se continuou o ensino híbrido, que nós já temos aqui toda uma cultura de não fazer o ensino só de uma maneira, que é aquele ensino tradicional, mas de fazer eles de diferentes maneiras. Então, por exemplo, línguas continuaram a ser online e não necessariamente o aluno estava em casa, mas o aluno estava assistindo do primário, né, contando que o primário está sempre mais naquela sala de aula, e na hora das diferentes línguas, o aluno próprio saía, ele pegava seu tablet e ele saía, ia para diferentes pontos do corredor,
uma pessoa, claro, orientando onde estava a criança e ajudando elas a acessar o tablet no Teams. Geralmente as escolas usaram o Teams, né, da Microsoft, e onde eles já tinham as contas, tudo foram feitas, e a criança assistia aquela aula, a toda a turma online. O professor poderia estar em casa ou na escola, dentro da sua sala de aula. Então, sem o contato, porque daí depende da carga horária do professor, se naquele dia, aquela manhã, ele só tinha aquela aula, por exemplo, então ele não precisava ir na escola se a aula era online. Então, assim foi feito muitas aulas e foi dividido, por exemplo, um quarto da aula online, que as crianças poderiam estar na escola, como eu falei, mas elas não estavam aglomeradas na sala. Agora vocês podem ver, eu estou numa das salas de aula, porque eu não tenho uma sala só para mim, essa é uma das minhas salas de aula. E nós voltamos também, e uma das ideias é que se escalone novamente a turma e que o professor dê aula na sala e deixe o Teams, por exemplo, ainda está se estudando isso, o Teams, filmando aquele professor, e uma parte dos alunos estão em casa, outra parte está na aula. Essa é uma maneira interessante de um ensino híbrido simultâneo com o ensino presencial. Bom, eu acho que eu não quero falar demais, então, porque geralmente os meus vídeos são muito longos. Então é isso, as soluções que a Finlândia achou, levando em conta que a tecnologia aqui é algo importante, porque a questão da qualidade do ensino é quando todos têm acesso a tudo. Aí nós podemos encontrar novas soluções. Sobre o ensino híbrido eu vou falar mais tarde. Tem um webinário que eu vou fazer com a Associação Brasileira de Educação à Distância. Quando você vê esse vídeo, talvez eu já tenha feito, mas eu vou tentar colocar aqui no canal da YouTube do Projeto Finlândia. Aí você vai poder ver um pouquinho sobre como é o ensino híbrido, né? Nós já temos essa experiência, não necessariamente o híbrido com tecnologias, porque o híbrido quer dizer aquele ensino que sai daquele padrão tradicional e ele pode ser no mesmo espaço até, só que ele pode ser de uma maneira diferente. Bom, então é isso, obrigado por ter escutado, dê uma checada lá no nosso site e também no Facebook e também no Instagram do Projeto Finlândia. Um beijo a todos os professores.